Bom dia, graça e paz. Nós somos a sala de adultos da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Nós usamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O tema da nossa revista esse trimestre é o Mateus, o Evangelho do Reino. Nós estamos, então, na nossa 8ª lição dessa revista, hoje baseada nos capítulos 16 e 17 de Mateus. O tema da nossa lição é exortação sobre o fim dos tempos. Vamos fazer uma oração antes de entrar na nossa lição desta manhã. Pai querido, eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelos teus livramentos. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento eu quero te apresentar esta aula, Pai, seja comigo aqui na ministração, seja com a pessoa que está escutando do outro lado, que nós, Senhor, possamos aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais da Tua palavra, e que em nome de Jesus o Senhor nos capacite, Senhor, nos ajude, nos auxilie, para que possamos colocar aquilo que aprendemos em prática, em nome de Jesus. Nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém. Como falei, o tema da nossa lição é a exortação sobre o fim dos tempos, é a nossa 8ª lição dessa revista. Os objetivos do estudo são compreender as instruções de Jesus sobre o fim dos tempos, combater os falsos ensinos que são grandes perigos para a vida da igreja, reafirmar o compromisso com Cristo, vivendo e ensinando a sua doutrina, compartilhar a sua esperança de vinda de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje é em Mateus, se encontra em Mateus 16, que diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro tópico da nossa lição, então, o tema dele é líderes religiosos provocam Jesus. Isso está em Mateus 16, capítulo 16, do verso 1 ao 4, que nós vamos ler nesse momento. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Os saduceus e os fariseus, eles eram grupos rivais, não é? Eles tinham pensamentos diferentes, eles divergiam entre seus pensamentos, mas daí eles se juntam, não é, para fazer força e se unir, para se juntar contra e atacar Jesus Cristo. Eles queriam então um sinal que Jesus, eles queriam um sinal de que indicasse quem era Jesus, que Jesus de fato era o Messias, não é? Jesus então fala para eles do sinal literal que eles conseguem olhar para o céu e decidir o tempo das estações, não é? Se vai chover, se vai haver tempestade, se será tempo bom. E Jesus então faz uma analogia no modo deles interpretarem aquele tempo que eles estavam vivendo, não é? Porque era um novo tempo. O rei estava entre nós, Jesus Cristo estava aqui, o Messias, o enviado de Deus, e eles não conseguiam identificar esse novo tempo. Então Jesus, ele já havia fornecido muitos sinais, não é? Diversas evidências, milagres, expulsão de demônios, e eles sempre davam um jeito de distorcer o que Jesus falava ou interpretar de uma maneira errônea o que Jesus fazia, não é? Pela mente descrente deles. E daí eles queriam ainda que Jesus desse um sinal para eles, não é? Para provar para eles, como se Jesus precisasse provar para eles que Jesus de fato era o Filho de Deus, se já tinha ali diversas evidências, pessoas já seguiam Jesus, não é? Reconhecendo ele como sendo o Messias enviado por Deus, e eles queriam então que Jesus provasse para esse grupo específico, os fariseus e os saduceus. Jesus então chama eles de geração adúltera, no sentido deles traírem a fidelidade de Deus, não é? Em querer reconhecer, não querer reconhecer aquele novo tempo, que aquele novo tempo tinha chegado.
não é? Que é o reino de Deus que estava se estabelecendo um novo reino. Não é? O tempo ali tinha se cumprido, era a plenitude dos tempos. Jesus Cristo já tinha vindo, não é? A sua primeira vinda ali, e eles não conseguiam enxergar esse novo tempo, essa nova era que estava acontecendo ali na vida do povo de Deus, não é? E eles eram líderes religiosos. E eles queriam então que Jesus provasse para eles especificamente que Jesus era, quem Jesus era, não é? E Jesus então diz a eles que o único sinal que eles iriam receber seria o sinal de Jonas. E em Mateus 12, 38, 41, fala do sinal de Jonas, então vamos ler. Não é? Então, alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, do mesmo jeito que Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites, não é? Tido como morto, não é? Dentro do peixe, do grande peixe, e depois ele então é cuspido ali, não é? Por esse grande peixe e tem sua vida de volta. Da mesma forma, o Filho do Homem ficaria então 3 dias e 3 noites no seio da terra, falando já, prevendo já a sua morte, não é? E no terceiro dia a sua ressurreição. E aqui fala então que como Jonas pregou ali, os ninivitas se arrependeram, ouvindo Jonas se arrepender. E eles ali estavam tendo o privilégio de ter Jesus Cristo, que é muito maior do que Jonas, infinitamente maior do que Jonas, e eles não conseguiam identificar, e eles não conseguiam reconhecer, não é? E se arrepender de suas condutas de incredulidade, não é? E esse pedido de sinal era inacreditável, porque Jesus já havia dado diversas evidências, Jesus já tinha curado, já tinha expulsado demônios. E outra, Jesus não realizava milagres porque alguém pediu, porque queria ver, não é? Ninguém podia chegar para Jesus e dizer: Jesus, me prova, então cura ali que eu preciso ver. Não era dessa forma que funcionava. Jesus curava, sim, a pedido de pessoas, pessoas que precisavam, pessoas que o procuravam com fé, acreditando que ele sim era o Filho de Deus e que ele podia curar. Então ali Jesus manifestava o seu poder, não é? Através dos milagres, de expulsão de demônios, de curas, não é? Até de ressurreição. E não era porque alguém simplesmente queria ver, não é? Não era dessa forma que acontecia. Jonas então esteve praticamente morto, como falei, não é? E foi restaurado a vida a ele, prefigurando então a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi o maior sinal de todos os tempos, não é? De que o reino havia chegado. Então essa era a maior prova, não é? Que Jesus, a ressurreição de Jesus. E eles já tinham visto já tantos doentes serem curados, os endemoniados serem libertos, não é? Recuperados da sua vida. E ainda assim eles não acreditavam e eles queriam um sinal maior, não é? Jesus sabia que eles ali eles não queriam de fato crer. Eles queriam só confrontar, não é? Eles queriam só enfrentar, eles queriam só fazer com que Jesus fosse descredibilizado, não é? E não era dessa forma que Jesus trabalhava, não era porque alguém queria que ele fizesse alguma coisa, que ele iria fazer simplesmente porque a pessoa queria que ele fizesse. O segundo tópico da nossa lição, então, é o fermento no pão, ou fermento na alma. Isso está em Mateus 16, de 5 a 12, e nós vamos ler só o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão, e Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eles foram para o outro lado, não é? Ele e os seus discípulos, e
como eram 12, não é? Capaz que um achou que o outro ia pegar o pão, e por fim ninguém pegou o pão, ninguém levou lanche. E ao chegar do outro lado, então, que eles perceberam que estavam sem pão, não é? Sem o lanche deles, Jesus então aproveita aquela ocasião para falar, não é? Para ensinar a eles sobre falsas doutrinas. E os discípulos, apesar desse caminhar com Cristo, desse caminhar, né, vivência diária com Jesus Cristo, eles ainda tiveram dificuldade de entender do que Jesus estava falando, se era do fermento mesmo do pão literal, não é? Ou de que Jesus estava falando. Então eles ficam ali discutindo, não é? E Jesus então interrompe a eles e os adverte sobre as falsas doutrinas, não é? Isso aconteceu logo depois da conversa dos fariseus com os saduceus, como vimos nos versículos anteriores. E Jesus e seus discípulos então se retiram dali, vão para o outro lado do mar da Galileia, e ao chegar lá eles percebem que não tinha levado pão para se alimentar. Os discípulos ficam preocupadíssimos, não é? Como que eles teriam alguma coisa para lanchar? Veja, os discípulos que já tinham passado por 2 multiplicações de pães, não é? Um com 5 pães, outro de 7 pães, e ele alimentou multidão, e ainda sobrou, não é? Sobrou ainda cestos de pães. E esses discípulos que viram essas 2 multiplicações estavam preocupados, porque eles tinham esquecido de levar pão para se alimentar. Então, Jesus aproveita esse momento deles ali estarem discutindo sobre isso, assim, meio que lamentando não ter levado pão, para ensinar sobre as falsas doutrinas, não é? Mas, como Jesus falou em fermento, os discípulos já achou que eles estavam relacionando a alimentação mesmo, não é? Ao pão. Porque eles, como eles tinham esquecido de trazer o pão, eles pensaram, não, nós estamos aqui nessa terra, então vai ver que é o pão daqui que nós não podemos consumir. Não é porque Jesus frequentemente ele falava de fato por parábolas, não é? Mas era interpretado assim como se fosse às vezes como se Jesus estivesse falando uma coisa literal, no sentido literal das coisas, não é? Jesus usava alguns assuntos, expunha alguns assuntos, não é? Como que comparações, que é o que é parábolas, como já estudamos, não é? Parábola é uma comparação, é uma figura, é uma analogia ou um dito, não é? Que instrui ou comunica sabedoria ou entendimento. E na maioria das vezes ela era ilustrativa, não era? Ele citava alguma coisa, tinha ali uma ambiguidade ali naquele assunto, não é? Ele citava uma coisa como, por exemplo, o grão de mostarda, não é? Como a rede com os peixes. E, enfim, Jesus citava alguns exemplos somente para que para trazer uma realidade para aquele povo, para que aquele povo pudesse entender, porque as coisas que Jesus trazia era tudo novidade para eles, não é? E estava muito além do nosso entendimento. Então, para facilitar a nossa compreensão, Jesus usava então de parábolas, e os discípulos então ficaram meio confusos ali do que Jesus queria falar, não é? De fato, porque assim, as parábolas, só quem entendia era quem tinha aquele relacionamento verdadeiro com Jesus, não é? Conseguir interpretar de uma forma correta. E por vezes os discípulos não compreendiam, perguntavam a Jesus, e Jesus ali explicava para eles o que ele queria dizer com aquelas parábolas. E nesse caso não foi, não é? Nessa ocasião aqui do verso 8 ao 11, Jesus fala que não está fazendo menção aos pães esquecidos por eles. É visto que Jesus já tinha multiplicado 2 vezes o pão, não é? 2 vezes, já tinha acontecido 2 multiplicações. E tinha alimentado multidão e ainda tinha sobrado pão. E então Jesus lembra a eles, tá faltando fé aí em vocês, né? Porque o que eu estou falando aqui, eu estou falando da doutrina dos fariseus e da doutrina dos saduceus, não é? Que assim como um fermento na massa, porque mesmo quem, eu acho que nunca fez pão, tem noção, não é? De que o trigo e o fermento são muito parecidos, e que pode ter 1 quilo de trigo, mas se vier uma colher de fermento misturada ali, você vai olhar, você não vai ver, mas ao final aquilo tudo vai levedar a massa, não é? Vai modificar todo 1 quilo de farinha, 1 colher apenas de fermento. Então, Jesus quer dizer aqui que as falsas doutrinas, às vezes, elas entram na igreja e de forma assim muito sutil, não é? E é muito parecido e está ali misturado e muda só o sabor, não é? Muda só uma coisinha ali,
pode prejudicar toda a igreja, não é? Pode levar toda a igreja a se distanciar, não é, da sua santidade, não é, da sua doutrina correta. E então Jesus aqui ele não está falando mal da doutrina, né? Ele está falando das falsas doutrinas para que os discípulos fiquem espertos, não é? Já que os fariseus e os saduceus não acreditavam que Jesus era o Messias, para não ficar escutando coisas ali e chegar a acreditar, não é, a se contaminar com aquela falsa doutrina, da mesma forma como temos que nos precaver, não é? Como acredito que falei na última aula, uma pessoa que eu ouvi falar sobre o dinheiro, não é o dinheiro falso, o dinheiro verdadeiro, é você reconhecer, é você conhecer o que é verdadeiro. Porque você conhecendo o que é verdadeiro, qualquer coisa falsa, por mínima que seja, que tente chegar próximo de você, você vai conseguir identificar. Talvez você tenha que olhar com mais cuidado, assim como acontece com a nota, mas você vai conseguir identificar através do conhecimento do que é verdadeiro. Não é? Jesus aqui ele não está falando mal da doutrina, como falei, mas sim das falsas doutrinas que podem corromper a igreja de Cristo Jesus. E diante então das suas explicações, Jesus chama eles de homens de pequena fé. Os discípulos já tinham visto tantos milagres e ainda estavam discutindo porque tinham esquecido o pão, porque não iam ter o que comer. Eles tinham passado, inclusive, por duas coisas específicas sobre a alimentação, que foi a multiplicação, as duas multiplicações dos pães. Não é? E às vezes nós lemos isso e por vezes nós pensamos assim em nosso coração, às vezes até falamos, não é? Criticamos as atitudes dos discípulos, mas quantas vezes Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, não é? Quantas vezes Deus tem suprido assim de uma forma tremenda as áreas de nossas necessidades, as necessidades dos nossos, não é? Não falo apenas financeiro, mas às vezes aquilo que está em nossa alma, não é? Aquilo que nos inquieta, e Deus vem e supre de uma forma maravilhosa, e você consegue identificar ali a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. E, por vezes, mesmo tendo passado por situações como essas que acabei de falar, nós nos preocupamos com coisas, às vezes, pequenas, não é? Que coisinhas pequenas do nosso dia a dia, não é? Diante do poder do nosso Deus, diante do tanto que Ele já tem nos abençoado, não é? Então, assim, os discípulos, assim como nós, eles eram humanos, não é? Com suas fragilidades, com a sua mente limitada. Então, por vezes, somos nós, não é? Agimos como os discípulos agiram naquele momento ali. Precisamos sim descansar no Senhor, não é? Porque Ele é provedor, Ele sabe exatamente do que necessitamos. Por vezes, nós achamos que entendemos o que queremos, não é? Às vezes, como crianças, mimadas, se você é mãe, se você é pai, ou tem neto, ou tem sobrinho, não é? Ou já observou uma criança. Por vezes a criança acha que ela sabe fazer aquilo que ela deseja fazer, por vezes ela acha que é aquilo que ela precisa, não é? E há crianças que fazem até, não é? Choram e enfim, porque elas querem aquilo ali, porque acham que aquilo vai resolver ou vai suprir alguma coisa, e às vezes você dá aquilo e a criança já quer outra coisa, ou quer uma coisa, acha que é capaz de fazer, por exemplo, dirigir, não é? Uma criança pode achar que sabe dirigir. Quantos acidentes não ouvimos falar, não é? Tenho certeza que na sua infância você deve ter ouvido de algum vizinho, de algum primo que fez alguma coisa nesse sentido, de achar que sabia dirigir, porque viu o pai dirigir, liga o carro ali, e acontece às vezes não é, um desgaste ali na família, porque a criança achava que sabia dirigir. E da mesma forma somos nós, não é? Às vezes nós achamos que sabemos o que queremos, às vezes nós achamos que sabemos o que necessitamos e pedimos a Deus e por vezes até choramos, não é? E dizemos: Deus, é isso, eu já planejei, já está tudo planejado, está aqui, Senhor, é só executar. E não é dessa forma, não é? Nós temos uma visão limitada, nós somos limitados em nosso ser, em nossa mente, em nosso entendimento. Não é? Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e como Senhor Ele dirige, Ele conduz, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem uma visão muito mais ampla do que nós, não é? Ele vê muitas áreas, a gente vê ali com a nossa visão limitada,
não é? E assim como Jesus orou por diversas vezes, não é? Ele orava ao Pai antes de tomar algumas decisões. E nós, às vezes, executamos em nossa cabeça tudo o que precisamos, não é? Entregamos para o Senhor só o plano, dizendo: Senhor, está aqui, executa. E não é dessa forma, não é? Nós temos que orar antes de fazer os nossos planos, entregar aquilo nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe do que necessitamos, e como um Pai amoroso, Ele nos conduz de uma forma adequada para nossa vida. O terceiro tópico, então, da nossa revista são as declarações de Pedro e o preço da cruz. Isso está em Mateus 16, 13 a 28. Nós vamos ler só os versos 15 e 16, né? Que diz assim: E disse-lhes eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz essa pergunta para todos os discípulos. Estavam todos ali, Jesus então faz essa pergunta. E Pedro, como era impossível, não é? Ele sempre estava à frente, ele sempre era o primeiro a se oferecer, a responder, por uma característica dele, não é? De personalidade dele. Então ele fala ali, na frente dos 12 discípulos, é ele que fala e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, testificando que Jesus é o Rei esperado, não é? O Rei profetizado no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Pedro, então, com essa declaração, ele é a primeira pessoa a reconhecer o Messias prometido, é a primeira pessoa a falar, né, no Evangelho, reconhecendo Jesus Cristo como Messias prometido, Rei enviado por Deus. E aí no verso 17, Jesus diz a Pedro que não foi, não é? Na continuação, então, desses versos, Jesus diz que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas sim o próprio Deus. E de fato, não é? E de fato é dessa forma, não é? Quantas pessoas não têm acesso ao Evangelho de Jesus Cristo? Quantas pessoas em nossa vida, em nosso caminhar, nós evangelizamos, nós oramos, não é? Quantas pessoas às vezes passam, inclusive, pela nossa igreja? Quantas pessoas, inclusive, foram crianças na igreja com a gente, não é? Cantando com as crianças ali com a gente, e infelizmente se perdem na vida, não é? Assim, por alguma situação, infelizmente se entristecem com a igreja, com alguém, ou com qualquer, não é? Alguma outra coisa, tiram os olhos de Cristo Jesus. E por vezes também tem pessoas que escutam e não conseguem identificar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, como Salvador, como único, não é? E verdadeiro Salvador para a sua vida, para a sua alma. E aqui Jesus diz que não é carne e sangue que revela isso, não é? Não é simplesmente a gente querer, é o próprio Deus, não é, que revela isso. É o próprio Deus que revela. Quem revelou a Pedro foi o próprio Deus. Jesus então fala aqui que edifica a sua igreja, não é? Fala que edificará a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Olha como a igreja de Deus é forte, não é? Como a igreja de Cristo é forte. Ele então edifica ela e ele então não deixa que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Às vezes a gente lê sobre Satanás, às vezes a gente lê, não é, sobre o inferno, e a gente às vezes coloca como Satanás e Deus no mesmo patamar, como se eles fossem inimigos e vivessem ali brigando, mas não é dessa forma, não é? Nós sabemos que Deus é o único, Deus tem atributos que só Ele tem, não há um ser, não há nada que possa bater de frente com Ele, não é? Então, precisamos entender que a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, de fato, não é? Desde essa época, a igreja de Cristo vem, não é, passando de geração em geração, não é, desde o primeiro século até hoje. E quem segura a igreja é Jesus Cristo, não é? Porque a igreja é dele, é ele que mantém a sua igreja. Então, momentos depois de Pedro falar, de Jesus falar aos seus discípulos sobre o sofrimento que ele haveria passado, não é? Ele começa ali a falar que ele seria morto, que ele sofreria, não é? E ressuscitaria no terceiro dia.
Pedro, então, como um impulsivo que ele era, ele repreende Jesus e ele diz, né, chama Jesus de canto e diz a Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, para que ele não viesse a sofrer, não ir para Jerusalém para passar por essas situações. E Jesus, então, repreende a Pedro, dizendo que Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Veja, Pedro, que no versículo anterior tinha sido ali, Jesus tinha dito que Deus tinha feito essa revelação através de Pedro, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E agora, versículos depois, versículo seguinte, Pedro se deixa ser usado pelo inimigo, mostrando assim a nossa fragilidade, mostrando o quanto que precisamos estar atentos e vigilantes o tempo inteiro, precisamos vigiar o tempo inteiro, para que... E outra coisa também, não é porque Pedro disse isso que Jesus disse: agora você não vai ser mais meu discípulo, Jesus, como eu escutei de certa vez, Jesus não expulsou a Pedro, Jesus expulsou Satanás, não é? E Pedro continuou ali. Por vezes, alguém próximo a nós, dá um deslize ou fala alguma coisa inapropriada ou machuca alguém. Às vezes a gente quer excluir aquela pessoa, esquecendo às vezes as outras coisas que aconteceu, como se nós também não estivéssemos sujeitos a errar, Precisamos sim estar vigilantes, precisamos estar atentos, mas sabendo também que ao dar um deslize, Precisamos reconhecer, pedir perdão, e temos o Espírito Santo e Jesus Cristo que nos perdoa, e seguir, não discriminar a pessoa, não expulsar a pessoa, entendendo que temos as nossas fragilidades, O mesmo Pedro que tinha reconhecido a revelação do Pai, tinha sido ali, tinha recebido a revelação do Pai a respeito de Jesus, pouco depois, então, ele é usado pelo inimigo. Do verso 24 a 27, Jesus fala do dever de seus discípulos em levar cada um a sua cruz. Jesus apresenta a importância de negar-se a si mesmo para sermos discípulos de Jesus. Precisamos, então, abandonar a nossa vontade, os nossos desejos naturais de procurar o nosso próprio progresso, o nosso conforto, procurar poder, procurar reconhecimento. Jesus Cristo nos desafia a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e segui-lo. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Toda a minha vida hoje, ela gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o centro da minha vida. Então, preciso, então, negar a mim mesmo, negar a minha carne, mortificar a minha carne. Preciso, então, carregar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo. Então, não será flores, momento nenhum ele nos prometeu uma vida cheia de felicidade. Momento nenhum. Do contrário, ainda temos a cruz a ser carregada, Temos a nossa carne a ser mortificada, o nosso próprio eu tem que ser mortificado, negar a nossa própria vontade e seguir a Ele, a vontade dEle, porque a sua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Ele sabe do que necessitamos muito melhor do que nós achamos que sabemos. Por diversas vezes, a gente acha que a gente consegue fazer por nós mesmos, porque somos fortes, porque já enfrentamos muitas dificuldades. Não é dessa forma, Se estamos onde estamos, é porque Deus tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão forte, com o seu braço estendido, Mas não podemos esquecer que para sermos discípulos de Jesus Cristo é muito importante negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. O quarto tópico, então, da nossa lição é a glória do Rei é reconhecida. Isso está em Mateus 17, de 1 a 13. Nós vamos ler de 1 a 5, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus:
Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Essa é uma passagem que nos traz alguns questionamentos, não é? E tem algumas coisas, entendo que a Bíblia traz algumas informações que o nosso entendimento limitado, não é, não consegue entender em sua totalidade, não é? E essa é uma das passagens que eu enxergo dessa forma, não é? Jesus então sai com seus 3 discípulos, os seus mais chegados, e ele então vai em particular para esse monte, e ali ele se transfigura, não é, diante dele. E o rosto de Jesus resplandece como o sol. E imagina que cena maravilhosa. E as vestes então ficam brancas como a luz. E aparecem então Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus, não é? E Pedro tomando a palavra, então Pedro, como sempre, impossível, não é? Ele diz a Jesus: Senhor, é tão bom estarmos aqui, tão maravilhoso. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, não é? E Pedro ainda estava falando isso. Jesus nem precisou falar nada. A voz do céu ali na nuvem bradando, não é? Mais uma vez, assim como foi no batismo de Jesus. Mas agora essa voz diz: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então Jesus agora convida Pedro, Tiago e João, né, os seus chegados. Eles sobem ao monte. Jesus então ali é transfigurado na frente deles. Eles têm o privilégio então de ver isso, não é? A transfiguração foi uma parte da preparação de Jesus, não é, para o que ele passaria. E no verso 3, como vemos, aparece então Moisés e Elias, não é? A lei e os profetas. Moisés então representando a lei e Elias representando então os profetas, porque Elias foi o maior profeta do período monárquico, não é? E ambos apontavam para Cristo, não é? E tudo se cumpre em Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento ele aponta para Cristo Jesus, não é? Então ali, quando Jesus está ali sendo transfigurado, aparece Moisés representando a lei que apontava para Cristo, aparece Elias, não é? Representando os profetas, que as profecias também apontavam para Cristo Jesus. E ali uma voz do céu brada, não é? E Deus diz, não é, que esse é meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o, escutai-o. Assim como vocês escutaram a lei, assim como vocês ouviram os profetas, a partir de agora tudo se cumpre nele, não é? O tempo chegou, tudo se cumpre nele, não é? E escutai agora a Jesus. Escutai, não é? E aqui no verso 6, 5 e 6, não é, como eu falei, Jesus brada do céu: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, como vimos no batismo de João também, que teve essa declaração vinda do céu, não é? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora essa declaração é acrescida de a ele ouvir ou a ele escutar, não é escutar ele. Porque como vocês obedeceram a lei agora ele veio para cumprir essa lei. Não é um novo tempo, agora é um novo tempo. Escuta, ele é meu filho, é o meu filho enviado, é o Messias que eu envio para vocês. Chegou o tempo, não é? Escutai-o. E as profecias então se cumprem em Jesus, não é? Por isso escuta Jesus agora. E Pedro, como falei, tão audacioso, não é? Como que conseguiu falar num momento como esse? Dizer: tão bom ficar aqui, vamos fazer uma tenda para vocês 3 e vamos ficar aqui. E Jesus não teve nem a chance de falar, não é? Jesus nem falou. A voz já veio do céu e já bradou e disse: esse é meu filho amado. Não é comparado. Não é? Não tem como fazer aqui umas 3 tendas para os 3, porque os 3 não são iguais. E o meu plano é outro, não é? Meu plano vai alcançar outras pessoas. O meu plano vai atingir outras pessoas. E esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E então agora Jesus convida Pedro, Tiago e João, que são os seus discípulos mais chegados. Então, eles sobem então ao monte, eles têm o privilégio de ver,
né, a transfiguração de Jesus na frente deles. E essa transfiguração foi a preparação, né, foi parte da preparação de Jesus para o que Jesus passaria. Não é? Aqui no verso 3, então, aparece Moisés, aparece Elias, não é? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Não é? Moisés, a lei apontava para Cristo. Não é? E Elias ali, o maior profeta do período monárquico. As profecias também apontavam para o Messias. Não é? E ali tudo se cumpre em Jesus. Então está ali, completo, pacote completo, não é? Ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir as profecias, como já estudamos, não é? E ambos ali apontavam para Cristo, porque tudo se cumpre em Cristo Jesus. E no verso aqui 5 e 6, Deus brada do céu e diz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Não é? Ouve ele, escuta ele. Não é? No batismo de João tinha acontecido também uma voz vinda do céu, como essa mesma declaração, não é? Jesus atestando ali que Jesus era o Filho de Deus, não é? Mas dessa vez é acrescido a voz a ele ouvir, não é? Ouvir a Jesus, não é? A lei agora se cumpre em Jesus. As profecias que foram trazidas sobre o Messias agora se cumprem em Jesus. Não é? Agora escute a Jesus. Agora Jesus é quem fala. Jesus é quem vai ditar as coisas daqui para frente. Não é? Escute a Jesus. É ele agora que fala. O tópico 5 da nossa lição nos diz assim: mas dois milagres acontecem. Capítulo 17, verso 14 a 27. Que diz assim. Vamos ler o 14 a 17. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-lhes de joelho diante deles, disse-lhe: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxeram-lhes os teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-os aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e deles, e desde aquela hora o menino sarou. Depois, então, dessa experiência da transfiguração, Jesus desce com seus 3 discípulos, não é? Os mais chegados, e encontra ali esse pai atribulado com seu filho, porque os outros discípulos que tinham ficado lá não tinham conseguido resolver o caso daquele senhor que tinha ido procurá-los. E Jesus, então, lamenta, não é, a falta de fé, mais uma vez, dos discípulos, e pede para trazer esse menino, para que ele repreendesse o demônio, que o menino ficasse curado. Os discípulos então ficam curiosos, não é, de o porquê deles não terem conseguido expulsar o demônio do menino. E Jesus então diz que foi por causa da pequena fé, da pequenez da fé deles. Né? Agora, do verso 24 a 27, diz assim: chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. Jesus disse: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás estáter, tomando-o e toma-o e dá-o por mim e por ti. Na época de Moisés, não é? Em Êxodo 30, tinha sido estipulado então um imposto para a manutenção do templo. Como Jesus era filho de Deus, ele estava isento de pagar imposto. E, no entanto, Jesus estava disposto, não é, a se ajustar aos requerimentos anteriores para não causar escândalo. Não é? Orienta então que Pedro vá, Pedro pescador, não é? Orienta que Pedro vá até o mar
e pesca um peixe, que lá teria 4 dracmas na boca do peixe, não é? E esse imposto ele era cobrado 2 dracmas. E para evitar escândalos e falatórios, Jesus pagou o dele e o de Pedro. Veja que Jesus podia não ter pagado, não é? Mas como Jesus disse aqui, eu vou fazer para evitar escândalos, né? Eu vou fazer para evitar falatórios. O que eu queria dizer com isso é que às vezes tem coisa que eu gosto, não é? Às vezes tem coisa, uma maneira de vestir, um adereço de usar, ou uma forma de falar, ou uma música que eu gosto de escutar, ou não é alguma coisa que não convém, não é que não é que seja proibido, não é que você não possa, não é que a Bíblia traga explicitamente que você não pode, porque é o que parece, não é? Hoje nós temos nós queremos que a Bíblia traga exatamente todos os assuntos, todos assim especificamente, não é? Porque às vezes a gente quer saber até onde a gente pode ir, não é? A gente quer saber até onde, o que é que a gente pode usar, o que a gente pode fazer, e a nossa vida não devia ser assim, não é? Nós devíamos sim procurar a santidade, não é? E se vai causar escândalo, se vai causar falatório, é uma coisa que eu gosto, mas Jesus não disse que eu tenho que negar a mim mesmo, Jesus não disse que eu tenho que negar a minha vontade, não é? Então, por que eu vou fazer uma coisa que aos meus olhos não é escandaloso, mas vai causar escândalo aos olhos do meu irmão, vai causar um falatório ali na minha comunidade? Então, por que eu vou fazer alguma coisa, não é, que vá gerar algum desconforto na minha comunidade? E às vezes a gente, por orgulho, não é? Às vezes por querer, de toda forma, de toda maneira, usar alguma coisa, fazer alguma coisa, mesmo sabendo que às vezes o pastor orienta a não ser feito, ou algum irmão já veio falar que não é bom que faça daquele forma, ou até o senso mesmo, porque nós somos providos, não é, do Espírito Santo de Deus, e ele nos faz discernir as coisas, ele nos faz observar, ele nos faz trazer a nossa consciência, como devemos agir, como devemos viver, não é? E por vezes a gente bate o pé e a gente diz, eu quero fazer, porque a Bíblia não condena, a Bíblia não fala explicitamente, porque parece que até para pecar você tem que ter respaldo bíblico, não é? Tem que estar ali na Bíblia. E não é dessa forma, não é? Se vai causar escândalo, se vai causar falatório, então que nós não façamos, não é? Que a gente procure, assim, eu sei que às vezes tem coisa que a gente faz e percebe, não é? Ou tá nos olhos dos outros e a gente não se enxerga dessa forma, né? Humano, a gente tem tantas coisas assim a melhorar, não é? Tem tantos pontos que a gente precisa melhorar, não é? Mas se você sabe que aquilo está causando escândalo à igreja, que algum irmão está se escandalizando com aquilo, está gerando um falatório. Então, pegue Jesus como exemplo, porque ele é o nosso maior exemplo. E aqui ele fala, não é? Que ele diz aqui que ele não precisava pagar aquele imposto por ser filho de Deus, mas ele vai pagar para evitar escândalos e falatórios. Então, é mais uma lição que precisamos aprender com o nosso mestre, Jesus Cristo. A conclusão de hoje da nossa lição de hoje é que Jesus Cristo é o Messias prometido, não é? A sua ressurreição é a prova da sua identidade, né? A prova que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele é o Messias prometido do Velho Testamento, né? Que ele veio na plenitude dos tempos, que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que ele ressuscitou, né? Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, não é isso que diz a canção? Porque ele vive, porque ele vive. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a prova que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador adorado pela Igreja. Não há outro ser, não tem um discípulo, não tem a sua mãe, não tem. Adoramos apenas, não é? Adoramos exclusivamente a Jesus Cristo, porque ele é o nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Precisamos abrir mão da nossa vontade em prol da vontade de Deus, porque ele sabe sempre o que é melhor para nós, mesmo quando nós, na nossa limitação, não é, queremos entregar para Deus os nossos planos, como se
eles tivessem sido feitos e merecessem ser executados à nossa maneira, não é como se Deus estivesse ali para nos servir. A gente chega para ele e diz: Deus, eu já planejei tudo, é assim, eu vou ser isso, eu vou me formar nisso, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, e eu vou morar numa cidade tal. O plano já está todo aqui, Senhor. E a gente começa a orar apresentando os nossos planos, não é assim? A gente começa a apresentar os nossos planos ao Senhor. E quando devia ser totalmente contrário, quando a gente devia orar antes de fazer os nossos planos, dizer: Deus, o que tu queres, qual é a tua vontade para a minha vida, qual é a tua vontade para a nossa vida, qual é a tua vontade para a nossa família, qual é a tua vontade para a nossa igreja, não é? Porque ele sabe o que necessitamos, de verdade, não é melhor do que nós. Precisamos descansar sabendo que ele é o nosso provedor. Não é? Tenho absoluta certeza que o irmão que está me escutando do outro lado tem motivos de ser grato ao Senhor. Tem situações materiais, tem situações de saúde, tem situações, angústias de alma que foram curadas, traumas que foram curados através do poder do Espírito Santo de Deus, mas, sobretudo, tenho certeza que o irmão tem a total consciência do que significa a sua salvação, que é o maior presente dado pelo nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos hoje vida eterna, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Que venhamos dia a dia exercitar a nossa fé, não é? Precisamos alimentar a nossa fé. E como que a fé cresce, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então precisamos buscar na palavra do Senhor, não é? A conhecer mais sobre Deus, sobre o seu poder, sobre os seus atributos, não é? Da sua capacidade infinita, não é? O seu amor infinito, a sua graça, a sua justiça, tantos atributos maravilhosos que o nosso Deus tem. Isso vai aumentar a nossa fé, conhecer as suas promessas, também escutar o seu irmão, quando o seu irmão passa por uma dificuldade, passa por uma experiência, com o Senhor, uma resposta de oração. Tudo isso fortalece a nossa fé. E nós precisamos, então, exercitar a nossa fé, sabendo que o nosso Deus tem sempre o melhor para nós, que Ele é o provedor das nossas vidas. Precisamos descansar, não é? E descansar não é ficar preocupado, não é deixar na mão dele, orar e ficar preocupado, é entregar, não é? Descansar, entregar, e descansar é muito difícil, sei que é difícil, não é? Mas precisamos entender que ele tem todo o poder, não é? Que vivamos, precisamos evitar tumultos, não é? E escândalos também. Precisamos mortificar a nossa carne, precisamos mortificar o nosso querer, né? Como disse, às vezes tem alguma situação que às vezes a gente nem percebe que faz, mas tem situações, muitas situações que nós percebemos, né? Então precisamos evitar essas situações para não causar escândalos, para não causar falatórios, não é, na nossa comunidade. E era essa a nossa lição de hoje. A minha oração é para que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E, acima de tudo, a nossa maior oração tem que ser para que a nossa maior preocupação tem que ser no sentido de praticar a palavra de Deus, porque ser só ouvintes da palavra de Deus, como diz Tiago, não é? Enganamos a nós mesmos. Precisamos, então, praticar a palavra de Deus em nosso dia a dia, não é? Com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, tendo Jesus Cristo como centro, tendo Jesus Cristo como exemplo maior a ser seguido. E a minha oração nesta manhã é para que Deus nos fortaleça, para que a nossa fé, não é, venha a crescer cada dia no caminhar com Jesus Cristo, e que nós possamos, então, pôr em prática a sua palavra no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Deus, te agradeço por essa aula, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falou aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pelas instruções deixadas por ti. Ó Pai querido, em nossas limitações, Senhor, humanas, quantas vezes encontramos dificuldades, ó Pai, em seguir as tuas instruções.
Pai querido, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude a pôr em prática, Senhor, aquilo que aprendemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, bom domingo, até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.